Pais queridos, Deus abençoe. Obrigado a você que parou tudo e dedicou seu tempo para receber uma palavra de Deus. Que você seja muito instruído e edificado através dessa mensagem. Amém? Vamos ler Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Eu quero compartilhar uma breve mensagem aqui, queridos, com o tema A Falta de Fé dos moradores de Nazaré. Quero falar um pouco sobre fé, muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, tá, queridos? Observa que o Senhor Jesus vai chegar ali na sua terra junto com seus discípulos. E a Bíblia diz que os moradores até ficaram admirados da sabedoria com que o Senhor Jesus ensinava. E sabe, querido, mais um detalhe interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos. Observa que a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus não podia. Não diz que ele não queria, apenas que o Senhor Jesus não podia fazer. Havia um impedimento, então, irmãos, para o Senhor Jesus realizar essas obras maravilhosas. Que impedimento era esse? Queridos, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus chega em Nazaré, alguns diziam: esse não é o filho de Maria? Outros diziam: esse não é o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E outros ainda diziam: esse não é o carpinteiro? Ou seja, queridos, esse era o impedimento, a falta de fé dos moradores de Nazaré, que viam Jesus como uma pessoa qualquer, um cidadão comum da cidade de Nazaré, e não entenderam que ali diante deles estava o próprio Salvador, e não reverenciaram e não o adoraram. Queridos, eu quero lembrar isso aqui para você, porque a Bíblia vai dizer que por essa razão o Senhor Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, tá, queridos? Observa que existe algo interessante aqui para nossas vidas sobre fé. O Senhor Jesus, ele quer fazer obras na nossa vida, mas ele escolheu trabalhar através da fé, tá, queridos? Eu quero lembrar alguns momentos aqui no Evangelho interessantes, 3 momentos que falam sobre fé. O primeiro é quando o Senhor Jesus, ele está ali depois de ter curado 10 leprosos. Somente um volta para agradecer, e esse se lança aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus olha para ele e diz o seguinte: não foram 10 os curados, porque somente tu voltaste para agradecer. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Somente esse que voltou para agradecer ouviu o Senhor Jesus dizer: vai, a tua fé te salvou. E somente ele aprendeu que esse é o princípio fundamental da cura e do milagre, a nossa fé. Somente ele ouviu o Senhor Jesus dizer: vai, a tua fé te salvou. Num outro momento no Evangelho, esse segundo momento interessante que eu quero lembrar aqui, foi quando os discípulos estavam ali reunidos com Tomé e disseram: olha, o Senhor Jesus esteve aqui conosco, ele estava aqui entre nós. E Tomé disse: eu não acredito. Se eu não colocar, se eu não ver os sinais, se eu não colocar o dedo ali nos cravos, eu não crerei. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus agora aparece para todos os discípulos, inclusive para Tomé. E o Senhor Jesus diz: olha, Tomé, coloca o dedo aqui nos cravos, coloca o dedo aqui no meu lado, Tomé. Tomé, porque viste, creste. Não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram. O Senhor Jesus aqui nos deu um ensinamento poderoso sobre fé. Querido, a Bíblia diz que nós não devemos viver por vista, mas por fé. Jesus quer nos ensinar que a verdadeira fé ela não depende daquilo que nós vemos. A fé que agrada a Deus é aquela que nós não precisamos ver, apenas nós precisamos crer com todo o coração. Para todos aqueles que creem na presença de Deus, eles não precisam de explicações, eles creem com todo o coração. Irmãos, eu quero lembrar para vocês isso com todo o meu coração, de esse texto de Hebreus 11:1, que diz que a fé é certeza nas coisas que se esperam e convicção naquilo que não se vê. Olha, irmãos,
A Bíblia diz interessante que sem fé é impossível agradar a Deus. E há um provérbio de Salomão também interessante que diz que o homem que agrada ao Senhor, até os seus inimigos têm paz com ele. Querido, como é maravilhoso ver uma vida, viver essa vida que agrada a Deus. Mas jamais nós viveremos essa vida que agrada a Deus sem fé. Então, irmãos, eu quero lembrar aqui desse último momento, quando o Senhor Jesus ele vai descendo do monte e um leproso se lança aos seus pés e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E Jesus responde instantaneamente e diz: olha, eu quero. Toca no leproso e ali imediatamente ele é curado. Queridos, olha que coisa poderosa eu quero falar com você aqui. Diferentemente do povo de Nazaré, esse leproso não colocou impedimento para o Senhor Jesus realizar uma obra maravilhosa. Ele creu. E como ele creu com todo o seu coração, o Senhor Jesus o curou da sua lepra. Querido, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro estava andando sobre as águas, ele percebeu ali o vento soprando, as ondas altas, talvez a tempestade forte caindo, relâmpagos, e ele tirou os olhos do Senhor Jesus e por um momento ele começou a submergir. Quando ele clamou, o Senhor Jesus estendeu a mão, o salvou, mas Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é hora de duvidar, é hora de continuarmos com a nossa fé firme em Jesus, porque Ele quer fazer milagre. Por isso ele respondeu para aquele leproso dizendo: sim, eu quero. A nossa fé é que muitas vezes atrapalha o agir de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz.